E depois, durante o meu período no Comando Militar do Leste, eu fui designada para a Operação Acolhida, que é Lá na Venezuela? Lá. Isso, lá na Venezuela. E fiquei lá quase 5 meses, em Boa Vista. Caraca. Aí depois eu voltei para cá e terminei meu tempo no Comando Militar do Leste mesmo. E como que foi essa operação aí lá? Foi incrível. Foi em Boa Vista, né? Explicar um pouquinho da operação. A gente conhece, mas talvez alguém não conheça ainda a Operação Acolhida, né? Vamos lá, nosso Wikipedia agora vai trazer as informações. Vamos lá, então. Funciona da seguinte forma. Os imigrantes, né, da Venezuela estão na fronteira migratória entre Brasil e Venezuela e é um alto fluxo de pessoas passando a fronteira. Diariamente. O Brasil precisa ter esse controle de pessoas... Para garantir que não traga doenças junto. Doenças, né? Possa dar um amparo estrutural para a pessoa não ter um problema social também entrando nas cidades ali. E aí, os militares da Marinha, Exército e Aeronáutica estão lá na fronteira para garantir esse controle, esse primeiro amparo às famílias, né? Porque tem uma questão de saúde muito importante, a vacina, os médicos, tem muito médico, dentista lá também, enfermeiro, para essa questão. Boa, é isso. Você tá bem informado, tá cara. Sabendo bem. Dá pra fazer uma boa redação lá da Marinha, né? Cair na prova. Tá sabendo bem. E o que você fazia lá? Operação, como é que era mesmo? Não sabe a operação. Eu fiquei focado na explicação e perdi o nome, perdi o título. Mas eu entendi o contexto. Qual que era o nome da operação? Força Tarefa Logística Humanitária Operação Acolhida. Aí. E o que você fazia lá na Operação Acolhida? Então, eu fui designada para ficar na área de assuntos civis, que é uma parte que lida com as ONGs, né, as agências da ONU que estão lá, faz todo esse relacionamento com as comunidades, com as comunidades religiosas que ajudam bastante, as ONGs, enfim, faz essa ligação entre as Forças Armadas e esses organismos públicos e do terceiro setor que estão lá, a fim de... O que seria o terceiro setor? O terceiro setor são as ONGs, as agências da ONU, todo esse pessoal que faz um trabalho mais voltado para o social. E essa parte de assuntos civis ficava nessa ligação com o intuito de angariar doações, de facilitar a chegada de insumos. Você fazia meio que um intermédio ali, né? Isso. Voltado mais para essa parte social, entendeu? Aí eu fiquei nessa área dos assuntos civis lá, como adjunta lá da minha chefe, que era a Nesses 5 coronel meses, responsável. assim, o que foi mais marcante para ti, assim, nessa missão? Tiveram várias coisas marcantes. Mas eu sempre tive vontade de participar de uma operação desse tipo, humanitária, né? Eu queria ter ido para o Haiti, enfim, não fui. Mas aí surgiu a oportunidade de ir para a acolhida, meio que... todo mundo sabia que eu era voluntária, né? Que eu sempre falava. E o meu chefe, na época, lá do Comando Militar do Leste, falou assim, olha, quero que você vá, vai. Eu falei, tá bom, eu vou. E já chegando lá em Boa Vista, é muito marcante, porque você vê que o problema é muito maior do que a gente espera, entendeu? Tem gente em tudo quanto é canto. Na época que eu fui, foi no final de 2019, entravam mais ou menos 500 pessoas por dia da Venezuela. É gente, por dia. Nossa, 150 mil por ano, não é? Não, errei. Errei não, tá certo. Eram 13 abrigos da ONU. Que comportam quantos? Aí variava de abrigo para abrigo. Eu não lembro, assim, mas era muita gente. Em abrigo, eu acho que tinham mais de 13 mil pessoas. 13 mil? Juntando todos. Caramba! Eu acho que era basicamente isso. Era muita gente. Sim. Então, tem muita gente tinha muita gente na rua também. Em invasões, né, de prédios que não tinha ninguém. Então, o pessoal ia para lá, morar lá. Ocupava. Isso, ocupações, isso mesmo. Ocupações. E quando você chega já na rodoviária, que é onde as pessoas podem ficar temporariamente, o exército dava para as pessoas assim uma barraquinha, né? Tem essas coisas? Como é que se diz? Eu esqueci o nome agora.
Mas tinham umas barraquinhas lá e eles passavam a noite lá. Toda noite eles iam e dormiam lá. E tinha gente que não conseguia. E aí tinham ONGs que davam comida lá também. Tinha gente que não conseguia comer. Então você via assim, que davam senhas, né? Ia para a fila e acabava a senha, a pessoa ia embora com fome, sabe? Criança, as crianças com catapora. Enfim, gente que tinha sido assaltada no caminho, perdia tudo, gente sem nada. Então, assim, a gente já chega muito fácil, não. Vendo aquilo tudo já de imediato. Muita criança também? Muita criança. Muita criança sozinha. Criança que vinha sozinha. Tipo, 11 anos veio da Venezuela andando sozinha. Caraca. Aí tem a Unicef, tá lá. Quem tá lá? A Unicef, aí recebem essas crianças e tal, não sei o quê. É um trabalho bem forte, assim, sabe? É bem impactante, porque também a cidade fica cheia. E Boa Vista não é uma cidade que tem uma estrutura para receber... infraestrutura, né? Isso, para receber esse tanto de gente. Então, a operação ainda faz esse trabalho de receber as pessoas, além disso, interiorizar elas para outras partes do Brasil. Então, elas entram, são vacinadas, né? Tiram documentos, se precisar e tudo mais, e elas vão para os abrigos de acordo com as especificidades lá, porque tem índio, chegam indígenas, chegam pessoas civis, normais. Então, tem um abrigo específico para indígenas, tem um outro abrigo específico que abrigam mais mulheres, mais pessoas LGBT. Tem todo esse trabalho, sabe? Não é assim, chegou e vai. E é bem complexo. E aí, depois, essas pessoas são cadastradas como se fosse num banco de dados, de currículos, e a operação, né, os militares, junto com as ONGs, começam a correr atrás de emprego para essas pessoas em outras partes do Brasil. E aí vão interiorizando. Aí, por exemplo, uma pessoa da família conseguiu um emprego. Aí, depois de certo tempo, ele consegue levar a família. Aí já tira do abrigo e já vai. Então, o trabalho lá é para desafogar Boa Vista. E também, né, ajudar as pessoas que estão lá sem nada. É muito perto da fronteira, Boa Vista? Não se torna... São 4 horas da fronteira. Aí tem a base principal, que é em Boa Vista, e tem uma base lá na fronteira, que é em Pacaraima. Mas aí são as Forças Armadas que fazem o transporte do pessoal da fronteira até a base mesmo? São. Aí, as Forças Armadas atuam mais na parte da infraestrutura e da logística. Da segurança, né, e da logística. Os abrigos são feitos pela ONU. E o Exército faz a gestão ali da manutenção, mantém rodando as coisas. Isso mesmo. É um trabalho interagência, né? E também forte na parte de saúde. Que aí vem a Marinha, a Aeronáutica, todo mundo, Exército, todo mundo junto lá, cuidando da parte da saúde. E qual foi, assim, a história que você lembra que mais te marcou, assim, nessa operação? Teve uma história que a gente ficava alojado em overlays, né? Aquelas barracas gigantes, container. Então, ficava todas as oficiais juntas, assim, as mulheres, certo ponto ficou todo mundo, sargento e oficial, enfim. Ficava todo mundo lá e as médicas também. E elas ficavam com rádio para qualquer emergência, vai para onde está precisando. E aí, um belo dia, a gente começou a escutar, né, lá dentro do alojamento, chamando direto na rádio, falando serviço de saúde e tal. Vou ficar triste agora. Começa a história de médico e daqui a pouco envolve criança e eu não sei lidar com esse tipo de coisa. Eu estava vendo, sentindo o rumo já. É isso mesmo. Aí, chamando. Aí a médica tentando dar alguma orientação, não conseguiu. A gente já deu tudo, já fez de tudo. A criança não para de chorar, tá aqui, a mãe tá desesperada, não sei o que, nananã. A médica foi para lá. Quando a médica voltou, que ela contou pra gente que a criança estava chorando de fome. Falou que revirou a criança de cabeça para baixo, viu tudo, lá não tinha nada. E aí falou, vou pegar aqui uma vitamina que deu para a criança tomar. A criança parou de chorar. De fome. Uma criança de nem 2 anos. Então, assim, a fome é muito triste.
É muito triste. Isso me impactou muito, muito mesmo. Ver a fome tem... A fome tem cheiro, assim, sabe? É uma coisa... As pessoas ficam muito desnorteadas com fome. E também um caso de uma criança de 13 anos que parecia ter 3 anos. Caraca. Ter 5 anos, não, exagerei. Viu uma alimentação mesmo. Totalmente desnutrida, entendeu? Passando fome na Venezuela. E aí, chegando daquele jeito, a criança não conseguia... O adolescente, né? Não conseguia nem levantar da cama. Ele precisava de cadeira de rodas para se locomover. Porque estava numa situação muito bizarra.